Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo vou falar aí um pouco sobre sistemas de custeio. Bom, então aqui eu vou abordar, eu quero mostrar para vocês na verdade a diferença entre os dois principais sistemas de custeio que são aplicados aí dentro de contabilidade de custos, ok? Então, um é o sistema de custeio por absorção, o outro é o sistema de custeio variável ou também chamado de sistema de custeio direto, né? Dependendo aí do autor, dentro do meio acadêmico, alguns chamam de sistema de custeio variável, outros chamam de sistema de custeio direto, mas é a mesma coisa. Então eu coloquei aqui o nome de variável barra direto, tá? Para não gerar confusão aí para quem está tendo contato aí pela primeira vez com a matéria. Bom, então do meu ponto de vista eu acabei separando aqui duas características principais, né, que diferem esses dois sistemas de custeio. Então a primeira característica é a separação dos gastos, né, que cada um desses sistemas faz de uma maneira diferente. Então dentro do sistema por absorção eu separo todos os gastos que a empresa tem em custos e despesas. Então, só lembrando, né, o termo gastos ou gasto é um termo utilizado quando ainda não se sabe se esse gasto é um custo ou se é uma despesa. Então, é um termo genérico para custo e despesa. Quando eu quero falar sobre os dois, né, eu não preciso falar custos e despesas. Eu utilizando o termo gastos, eu já estou me referindo tanto a custos como a despesas, ok? Já no sistema de custeio variável direto, se separam os gastos em variáveis e fixos, ok? Então essa é a diferença básica aí do ponto de vista da separação dos gastos. Já a segunda característica aqui que eu também acho super importante para você entender a diferença entre os dois é a estrutura da DRE. Então, no sistema de custeio por absorção, a estrutura da DRE obedece o padrão contábil, que já eu mostro para você como é que é. E já lá no sistema de custeio variável direto, a estrutura ela tem uma leve modificação, no qual aparecem aí um termo novo que é a margem de contribuição, que eu também vou mostrar para vocês aqui logo na sequência. Bom, então aqui eu apresentei para vocês as duas características e vou mostrar um exemplo aí completo, né, de como que eu estruturo, como eu consigo mostrar a diferença entre esses dois sistemas de custeio, principalmente, né, apresentando aí para vocês essas duas características marcantes entre eles, ok? Então vamos aí à demonstração do resultado para entender um pouquinho melhor como é que funciona. Bom, aqui eu vou partir de um exemplo bem completo, mais detalhado, para não ficar uma coisa tão mastigada e você acabar não entendendo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu utilizei aqui, estou elencando, né, uma quantidade aqui de gastos, né? Vamos supor aqui que seja uma determinada empresa que fabrique aí um determinado produto, e ela tem esses gastos aqui durante um mês para fabricar um determinado produto. Então, um ponto importante aqui é fazer duas classificações. Então, já que no sistema de custeio variável eu preciso separar todo o gasto em variável e fixo, e no sistema de custeio por absorção eu preciso separar custo e despesa, então eu preciso já fazer a separação desses gastos aqui para ficar mais fácil na hora de estruturar a demonstração do resultado, a DRE, pois cada uma delas é um pouquinho diferente. E aí você vai ver que o resultado final tem que ser exatamente igual, tá? É só uma estruturação dessa demonstração que vai mostrar aí, vai exaltar aí a diferença entre os dois sistemas de custeio. Então, obviamente você precisa saber o que é um custo, o que é uma despesa, o que é um custo variável, uma despesa variável para fazer essa classificação. Não vou entrar no mérito nesse vídeo, então tem outro vídeo no qual eu explico isso, mas você já precisa chegar aqui sabendo como que tem que fazer essa classificação. Então eu peguei aqui matéria-prima, materiais indiretos, mão de obra, né? Tem alguns valores aqui, e eu classifiquei aqui. Nessa coluna eu classifiquei em custo e despesa, C de custo, D de despesa, e o V e o F, o V de variável e o F de fixo. Então fiz a classificação aqui, bonitinho, para ajudar a essa separação que vai acabar parando lá na demonstração de resultado do exercício. Então eu preciso
agrupar, né, de acordo com o sistema de custeio aqui, esses gastos, obedecendo às regras que eu apresentei agora no início do vídeo, para eu conseguir estruturar a demonstração do resultado e assim eu ter a demonstração do resultado específica para o sistema por absorção e pelo sistema de custeio variável direto, ok? Que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Bom, antes de montar a demonstração do resultado do exercício, eu acho bacana fazer uma separação aqui, né, uma pré-separação dos gastos, né, de acordo com o sistema de custeio que iremos montar a demonstração do resultado do exercício. Então, aqui no sistema de custeio por absorção, eu preciso separar quem de quem. Custos de despesas, e aí não me interessa se essa despesa ou esse custo é variável ou fixo. Então, a característica aqui do sistema de custeio por absorção é separar custo e separar a despesa, ok? Então, a classificação que eu fiz lá na outra tabela de variável ou fixo no sistema de custeio por absorção não tem utilidade nenhuma. Ele só vai entrar lá no sistema de custeio variável direto. Então, aqui no sistema de custeio por absorção, se eu somar todos os gastos que eu classifiquei como custo, então eu vou ter um total aqui de 123.400. E aí eu já aproveito para separar as despesas, né, que são variáveis e fixas, em despesas administrativas e despesas com vendas, que aí eu já tenho o número mastigado para entrar lá na demonstração de resultado do exercício, tudo prontinho, né? Eu já acabo antecipando uma etapa aí para chegar na demonstração do resultado e eu só copiar esses valores. Então, separei aqui custo e separei aqui despesas. Não estou me prendendo se é variável ou fixo, não me interessa nesse sistema de custeio por absorção, ok? Então eu tenho aqui o valor das despesas administrativas de 47.200 e as despesas com venda 23.900. Então total 194.500 mais para checar se está tudo corretinho aqui, tudo certinho. Agora no sistema de custeio variável direto eu preciso separar quem é variável de quem é fixo, e aí não me interessa se é custo ou se é despesa. Então tudo que é variável vai entrar num grupo e tudo que é fixo vai entrar no outro. Então eu somando todos os gastos no qual eu classifiquei lá na primeira tabela como variável, eu tenho aqui total dos gastos variáveis aqui 129.400. Então, lembrando e reforçando, né, não interessa se é custo ou se é despesa, entra tudo junto que for variável, ok? E aí eu vou refinar aqui os fixos, por quê? Porque lá na demonstração do resultado eu preciso ter isso separado, então eu vou dar uma refinada já aqui, já vou antecipar um trabalho novamente para chegar na demonstração do resultado do exercício e já ter os números prontos, né, de acordo com a necessidade que eu tenho, que eu vou ter para montar a demonstração do resultado do exercício. Então, só lembrando que esses custos, despesas administrativas e despesas com vendas são todas fixas, né, que é a característica do sistema de custeio variável direto. Separo quem é variável, no qual já separei aqui, e agora estou separando o fixo. O fixo são os três aqui, mas, como eu já disse lá na demonstração do resultado do exercício, eu preciso ter estes três detalhados, então eu já vou separar aqui. Então, tudo que for custo fixo, que eu classifiquei lá na primeira tabela como CF, vou colocar aqui, custo fixo. As despesas administrativas, tudo que for despesa administrativa fixa, está aqui 47.200. E tudo que for despesa com venda fixa, está aqui 14.100. Um detalhe importante aqui, ó, só verificando, né, despesas com vendas aqui no sistema de custeio variável 14.100 e despesas com vendas lá no sistema de custeio por absorção 23.900. Você pode notar a diferença de valor. Por quê? Porque aqui no sistema de custeio por absorção eu tenho a despesa com comissão de vendedores. Normalmente comissão de vendedores é uma despesa variável, né? Quanto mais o vendedor consegue vender, mais ele ganha de remuneração. Então é uma despesa variável. Aqui no sistema de custeio por absorção, como eu separei custo de despesa, ela está entrando aqui como despesa com vendas. Agora aqui no sistema de custeio variável direto, que eu separo quem é variável, então a comissão de vendedores está aqui nos gastos variáveis, tá? Ok? E aqui em despesas com vendas ela não consta mais, porque aqui só pode constar as despesas fixas.
Só para você ter uma ideia, o total aqui ajuda a conferir se ninguém lá da primeira tabela ficou de fora, né? Porque pode acontecer. Fazendo isso manualmente pode passar aí batido e você esquecer de colocar algum custo, alguma despesa dentro de algum grupo aqui que você está classificando. Então é legal fazer um total aqui só para somar. Esse total não tem utilidade nenhuma lá na demonstração do resultado do exercício, mas serve para te orientar se você não esqueceu de ninguém, né? Se não deixou ninguém de fora. Então os dois aqui tem que bater 194.500, 194.500. Eu apenas mudei de lugar aqui quem é custo, despesa, variável, fixo de acordo com o sistema de custeio. Ok? Então aqui eu fiz já a classificação bonitinha e agora vamos lá para a demonstração do resultado de cada um desses sistemas de custeio para você entender aí e finalizar, né, por completo as diferenças, as duas características principais aí que eu abordei no início do vídeo, evidenciando como cada um desses sistemas de custeios classifica aí os gastos em sua estrutura, ok? Então vamos lá para a demonstração do resultado. Bom, aqui o foco é apenas mostrar aí para vocês a estrutura da demonstração do resultado, então alguns valores eu estou utilizando aleatoriamente, ok? Então, aqui o valor da receita de bruta, eu que estimei aqui, coloquei um valor de 300 mil na receita bruta de vendas, o valor que a empresa vendeu. Eu estou supondo aqui que a empresa paga uma alíquota de 11,21% de imposto sobre vendas. Então, 300 mil vezes 11,21%, eu tenho o valor aqui de 33.630 de imposto sobre vendas. Bom, isso aqui não tem nada a ver com o sistema de custeio, mas só para não ficar, né, uma coisa tão jogada, né? O que me interessa é esta classificação aqui, ó. A demonstração do resultado pelo sistema de custeio aqui está errado, né? Sistema de custeio por absorção. Eu preciso tomar o valor do custo dos produtos vendidos. Então, tudo que eu classifiquei como custos da primeira tabela, eu tenho aqui no valor de 123.800, que na verdade eu já fiz essa separação aí nas tabelinhas anteriores, né? Justamente aquilo que eu falei que ficaria mais fácil você já fazer a conta para simplesmente copiar o valor aqui, 123.400. E aí eu tenho as despesas operacionais, que são divididas em administrativas e despesas com vendas, ou também chamadas de despesas comerciais, que nós também já fizemos aí a somatória delas de acordo com os gastos lá da primeira tabela, e eu tenho o valor de 47.200 de despesas administrativas e 23.900 de despesas comerciais ou despesas com vendas. Então, essa empresa aqui, só para não ficar uma coisa sem explicação, ela não paga contribuição social e imposto de renda, porque eu estou partindo do princípio que esta empresa está enquadrada no Simples Nacional, então teoricamente esses dois impostos estão já inclusos dentro dessa alíquota de 11,21%, ok? Mas isso não é o foco do exemplo, então não tem, eu não vou entrar em muitos detalhes, ok? Só para vocês não estranharem o porquê ficou zerado a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica. Ok? Bom, então aqui eu tenho a demonstração de resultado do sistema de custeio por absorção. Então separei aqui custos, e aqui não me interessa se o custo é variável ou fixo, eu só preciso juntar tudo que foi custo, tá? Custo fixo e custo variável, e aqui nas despesas operacionais eu junto tudo que foi despesa, também incluindo as despesas variáveis e as despesas fixas. Eu só preciso classificá-las em administrativas e despesas com vendas, ok? Então, essa é a característica do sistema de custeio por absorção. A estrutura da demonstração de resultado do exercício pelo sistema de custeio por absorção, ela apresenta esse jeitão aqui, né? Então, ela tem que seguir esse padrão aqui, que é o padrão contábil, né, que é utilizado para apresentar as demonstrações contábeis, né? A DRE é uma demonstração que acompanha o balanço patrimonial. Então, essa demonstração de resultado, esta estrutura da demonstração de resultado do exercício é aquela que acompanha o balanço patrimonial lá em contabilidade financeira da empresa, tudo certinho, ok? Então, só para você entender. Então, o sistema de custeio por absorção a demonstração do resultado segue o padrão contábil. Um pouco diferente da demonstração do resultado
pelo sistema de custeio variável direto, que a gente vai ver agora. Bom, aqui eu tenho a demonstração de resultado pelo sistema de custeio variável direto. Qual que é a principal diferença dela comparado lá com a demonstração de resultado pelo sistema de custeio por absorção? Bom, aqui o início, né, receita bruta, impostos e receita líquida é exatamente igual. A alteração começa aqui, ó. Lá na demonstração de resultado pelo sistema de custeio por absorção, eu teria o valor aqui dos gastos, perdão, dos custos das mercadorias, dos produtos ou dos serviços vendidos de acordo com o segmento que a empresa atua. Já aqui na demonstração do resultado pelo sistema de custeio variável direto, eu tenho a nomenclatura de gastos variáveis. Então, por isso que eu preciso separar quem é variável de quem é fixo, porque aqui na demonstração do resultado, ela vai entrar aqui, logo na sequência da receita líquida de venda, os gastos variáveis. E aqui não me interessa se é custo ou se é despesa, me interessa somente se é variável, se é uma despesa variável, se é um custo variável, ele tem que estar contemplado dentro deste grupo aqui na demonstração do resultado do exercício. E aí eu tenho uma outra nomenclatura diferente, né, que aqui seria o lucro bruto, né, de acordo com a demonstração do resultado pelo sistema de custeio por absorção, mas aqui no variável direto eu tenho a margem de contribuição. Então a margem de contribuição é o valor da receita bruta de vendas, menos imposto sobre vendas, menos os gastos variáveis, é a margem de contribuição, que é o valor que a empresa vai obter para cobrir os gastos fixos que ela tem. Então toda empresa ela fica dependente da margem de contribuição para pagar os gastos fixos que ela tem, ok? E aí na sequência eu tenho os custos fixos, que eu já separei lá na outra tabela. Então, novamente lembrando aí que eu já fiz a pré-separação antecipada, justamente para facilitar. Chegando aqui na demonstração do resultado do exercício, basta eu copiar aquela separação que eu já fiz nas tabelinhas anteriores, ok? Então, margem de contribuição menos os custos fixos, eu chego aqui ao valor do lucro bruto, ou também chamado de resultado bruto, né? Deixa eu colocar aqui, resultado ou lucro bruto. E aí eu tenho as despesas operacionais, que são as despesas administrativas e com vendas. Lembrando que se eu separei aqui os gastos variáveis, estas despesas operacionais elas serão fixas, né? Então eu tenho os custos fixos aqui e as despesas fixas, que são as administrativas e despesas com vendas, ok? E aí eu chego no resultado de 71.870, exatamente igual ao sistema de custeio por absorção, porque afinal aqui eu acabei mudando só o lugar do gasto, né? Eu fiz um outro agrupamento desses gastos, né? Cada sistema de custeio tem uma maneira de se agrupar os gastos, né? Eu separo o custo de despesa, que é o sistema por absorção, e aqui no variável direto eu separo quem é variável de quem é fixo. E aí a estrutura da demonstração de resultado acaba sofrendo, né, essas alterações. Então elas apresentam essas diferenças, ok? Só frisando, né, o sistema de custeio variável direto ele é utilizado para ele tem a finalidade gerencial, ou seja, tomada de decisão. Então, uma empresa estuda os gastos, os custos, as despesas delas de acordo com o sistema de custeio variável direto. Ela forma preço de venda dos seus produtos, mercadorias ou serviços baseado no sistema de custeio variável direto. Então, o sistema de custeio por absorção é mais utilizado para cumprir legislação. Uma empresa que precisa publicar as demonstrações financeiras dela, ela vai, né, montar a demonstração do resultado do exercício com base no sistema de custeio por absorção. Já internamente, né, essa empresa vai utilizar do sistema de custeio variável direto para formar o preço das mercadorias, produtos, serviços, enfim. É utilizado para fins gerenciais. Então, esse também é uma outra característica importante que diferencia um sistema de custeio do outro, ok? Bom, então basicamente o foco desse vídeo aqui era mostrar aí as diferenças, né, entre esses dois sistemas de custeio, e espero que tenha ficado bem claro aí para você que assistiu esse vídeo, ok? Agradeço aí e até o nosso próximo vídeo.